Bom dia, meus amados irmãos em Jesus. Um excelente dia para todos nós. Um excelente início de quarta-feira. É com muito bom coração que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias concede esse momento tão precioso para todos nós. Um momento de elevarmos o nosso pensamento a Jesus, de cuidarmos da nossa alma. Um momento de serenarmos um pouco os nossos pensamentos e acolher uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, meus irmãos, antes de iniciarmos, a gente sempre convida a Jesus a estar presente aqui conosco, nos amparando, nos intuindo e nos guiando. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos aqui dar sequência a uma passagem que nós também refletimos ela no dia de ontem, a passagem do capítulo 8, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. E esta passagem, meus irmãos, ela é uma preciosidade de ensinamento para todos nós, porque a cada trechinho dela nós conseguimos extrair um valioso ensinamento para a nossa vida. Então, todas as vezes que a gente relê essa passagem, nós conseguimos extrair diversos tipos de ensinamentos. Essa é uma das coisas mais belas do Evangelho segundo o Espiritismo. Por mais que a gente já tenha lido uma passagem, vale a pena a gente sempre voltar nela e reler. Porque a cada vez que nós lemos, é um ensinamento novo que a nossa alma acolhe. Então, aqui a gente vai dar continuidade nessa passagem do item 8, capítulo 8. E hoje, para a gente refletir, meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com a gente uma história lá do Antigo Testamento. Essa história, nós encontramos ela na íntegra. A gente encontra ela inteirinha lá no livro da Gênesis, no Antigo Testamento. Aliás, é o primeiro livro aí que nós encontramos do Antigo Testamento. Então, meus irmãos, nós aqui resumimos com as nossas palavras, a partir do nosso entendimento, os versículos desta história, mas a todos os irmãos que quiserem ler exatamente na íntegra como é dito, a gente recomenda lá no livro da Gênesis. Bom, hoje a gente vai contar a história de Ló, meus irmãos. A gente vai contar a história dele, da esposa dele, e vamos ver o que Jesus vai trazer de ensinamento para nós dessa história. Porque o Cristo, meus irmãos, em uma determinada conversa que ele vai ter com Tadeu, Jesus vai comentar sobre a mulher de Ló. Ele vai comentar sobre essa história de Ló. Então a gente vai rememorar essa história aqui hoje de forma breve, não aprofundando muito nos detalhes dela, justamente para a gente ver o que o Cristo vai trazer de ensinamento dessa história para a gente. Então vamos lá, meus irmãos, vou lendo aqui para nós alguns trechinhos da síntese que nós realizamos. Olha só, Ló, ele era sobrinho de Abraão e por muito tempo ele e Abraão caminharam juntos. Só que em um determinado momento da vida deles, o rebanho, tanto de Ló quanto de Abraão, cresceu muito, expandiu muito, de modo que na região que eles habitavam não tinha mais espaço para os dois compartilharem. Então, meus irmãos, eles resolvem ali se separarem, não mais caminharem juntos. Essa é uma das questões que faz com que Ló e Abraão se separem ali da jornada que eles estavam juntos. Só que Abraão, ele era muito generoso. Então ele deixou Ló escolher a terra que ele desejaria ocupar. Ou seja, eles não mais compartilhariam a mesma terra, não colocariam um rebanho ali mais próximo deles juntos. Então, eles deveriam cada um escolher uma terra para habitar. Então, Abraão, muito generoso, oferta para Ló escolher qual a terra ele desejaria se mudar. Então, Ló, meus irmãos, ele vai e escolhe umas planícies verdes, lindas, lá perto do Jordão.
em direção ao Mar Morto, bem pertinho de Sodoma. Isso mesmo, Ló vai lá para perto de Sodoma. Lembremos que essa história vai nos falar sobre Sodoma e Gomorra, aquela cidade que muitos de nós já ouviu falar. Então Ló ele vai se mudar ali, ó, pertinho de Sodoma. Então vejamos que após se separar de Abraão, Ló vai partir em direção a Sodoma e já estando lá nessa cidade, ele começou a perceber que o povo de Sodoma era extremamente ínico. E isso, meus irmãos, está muito explícito para nós na Gênesis, capítulo 13, versículo de 5 a 13. Quando Ló começa a perceber que o pessoal ali, que as pessoas que moravam em Sodoma, elas tinham uma conduta que ele não estava concordando muito. Elas tinham uma moralidade muito baixa, tinham comportamentos duvidosos, tinham comportamentos muito voltados para os prazeres baixos da matéria. Então Ló ele vai começar a ficar muito afligido todos os dias por conta da maldade presente naquela cidade. Ló ele vai começar a ter o coração dele estremecido. Ele vai começar a ficar incomodado com tanta maldade que ele presencia em Sodoma. Então, meus irmãos, é narrado para nós que Deus ele vai resolver ali, isso é narrado na Gênesis lá, que Deus vai resolver destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E Ló e sua família, eles foram resgatados por 2 anjos enviados pelo Senhor. E é muito nítido para nós que quando esses 2 anjos, eles vão até Ló para resgatar ele, já que a cidade ela seria destruída. Então Deus permitiu que Ló fosse avisado para ele fugir, para ele sair da cidade. Então, quando os 2 anjos eles chegam para avisar Ló, fica muito nítido para nós, meus irmãos, o modo como Sodoma recebe esses anjos, demonstrando a depravação que trouxe o juízo divino sobre aquela cidade. Então, como os homens de Sodoma não recuaram, eles queriam tomar para si os anjos que estavam lá na casa de Ló. Estes foram feridos de cegueira e nisso Ló vai receber ali a advertência dos anjos de que ele poderia sair, deveria sair da cidade com a sua família. Só que tinha uma condição. Quando ele saísse da cidade, que ninguém olhasse para trás. Ninguém poderia olhar para trás, porque se olhasse para trás, algo aconteceria. Então, meus irmãos, Ló e a família dele vão obedecer ao anjo, eles vão sair da cidade, só que o que acontece? A mulher de Ló desobedece a ordem do anjo. Qual era a ordem? Não podia olhar para trás. E a mulher dele faz justamente isso. Ela olha, ela vira-se e olha para trás. Nesse momento, ela é transformada em estátua de sal. Olha só, meus irmãos. A mulher de Ló e o restante da sua família não olha para trás. Eles seguem em frente, seguem a ordem do anjo e caminham para fora da cidade. A cidade que seria destruída. Só que a mulher de Ló, ela não aguenta. Ela olha para trás e nesse momento é transformada em estátua de sal. Bom, meus irmãos, esta é, de forma breve aqui, nós fizemos uma síntese da história de Ló que nós encontramos no Antigo Testamento. Mas vejamos, meus irmãos, que Jesus, sobre essa história, ele vai trazer um ensinamento a Tadeu.
E esse ensinamento, para todos que quiserem também buscar na íntegra as palavras do Cristo, nós encontramos no livro Ave Luz, que é um livro que foi psicografado por João Nunes Maia e ditado pelo Espírito Shaolin. Então, meus irmãos, Jesus, diante de Tadeu, vai dizer o seguinte: Tadeu, é perda do precioso tempo viver de novo o passado. É parar no próprio tempo e se petrificar como a mulher de Ló. Meus irmãos, eu gostaria até de ler novamente aqui o que Jesus diz a Tadeu. Olha só, Tadeu, é perda do precioso tempo viver de novo o passado. É parar no próprio tempo e se petrificar como a mulher de Ló. Meus irmãos, essas palavras do Cristo, sobre que rememoram a história de Ló, trazem um ensinamento para todos nós no dia de hoje. Para todos nós que ainda fica ruminando o passado, que ainda fica revivendo atitudes que tivemos no passado, atitudes que não foram boas. Porque vejamos só, dentre tantas interpretações que podemos ter dessa história da família de Ló, uma delas que a gente consegue extrair hoje aqui em harmonia com a nossa reflexão do Evangelho é que vejamos que Ló, ele vivia com a família dele em um ambiente, em um lugar que não era proveitoso, em um ambiente, em um lugar que o bem não habitava. Ló, ele vivia junto com a família dele diante da maldade. E isso estava incomodando o coração dele. Então conseguimos perceber que o coração de Ló estava já despertando para o caminho do bem. Ele já estava ficando incomodado vendo tanta maldade, tantas atitudes no caminho do mal sendo tomadas. Então, meus irmãos, quando ele recebe a oportunidade de mudar, a oportunidade de sair daquele ambiente. E a gente pode compreender isso como uma oportunidade de transformação. Transformação. A única condição que é exposta para eles é: não olhem para trás. Ou seja, não olhem para o passado. O passado, como o próprio nome já diz, passado, já passou. O passado já passou. O próprio nome diz isso para nós. Dessa própria palavra diz isso. Passado. Passou. Não relembre, não reviva tudo de mal que viveu lá naquele passado. Mas olhe para frente, para um novo futuro, para a construção de uma nova vida. E é muito claro para nós que, mesmo se a gente tiver oportunidade de transformação, mesmo nós tendo oportunidade de mudança de vida, se a gente ficar ruminando e revivendo as atitudes ruins que a gente já teve no passado, vamos ficar igual a mulher de Ló, petrificados no tempo. Mesmo tendo oportunidade de mudança de vida, se ficarmos sempre ruminando o passado, com culpa, pensando, nossa, não devia ter feito isso, revivendo aquelas atitudes que a gente não se sente bem mesmo de pensar nas atitudes que a gente já tomou anteriormente, se ficarmos fazendo isso, estaremos petrificados no tempo, perdendo minutos valiosos em que poderíamos destinar na construção de um futuro melhor. Então, olha que ensinamento valioso esse de Jesus para nós. Porque todos, meus irmãos, todos nós, que seja nessa vida ou que seja em uma vida anterior, já tomamos atitudes que não foram boas. Todos nós, meus irmãos, seja na atualidade, seja em outras existências, já seguimos num caminho que a gente não se orgulha muito de ter seguido. Já fizemos escolhas que não foram no caminho do bem. E isso pode incomodar o nosso espírito. A gente não se sente orgulhoso de ter dito certas coisas, feito certas escolhas,
de ter tomado certas decisões. Todos nós temos, como que se diz, esse fundinho no nosso coração de atitudes que a gente não quer lembrar que já teve. Mas vejamos que Jesus, ele ensina que todos temos a oportunidade de mudar. E para isso, é importante que a gente deixe todas essas escolhas lá no passado. Deixe elas lá. A gente não pode mudar o que a gente já fez. Então, deixe essas atitudes lá. O importante é, a partir de agora, fazermos diferente. Importante, a partir de agora, é a gente semear novas condutas no bem para o nosso futuro, nos transformarmos. Então, meus irmãos, a gente tem tantas histórias, mas tantas histórias de mudança e transformação lindas. E uma delas que eu cito aqui de forma bem breve é a de Paulo de Tarso. Paulo, ele não ficava ruminando quando ele era Saulo. Paulo, ele não ficava relembrando as atrocidades que ele já fez. Mas ele pegou esse remorso dele, esse arrependimento dele para se transformar. E ele se tornou uma nova pessoa, uma nova alma, transformada em Jesus. O que ele fez já estava feito. Mas ele podia agora mudar o futuro dele, sendo uma alma renovada em Jesus. E todos nós também podemos fazer isso. Ficar relembrando atitudes do passado que magoaram a gente, magoou quem a gente ama. Ficar ruminando situações que nós tomamos muitas vezes e não foram boas para a nossa vida, não nos ajuda em nada. Pelo contrário, apenas semeia a culpa e a estagnação em nós. É importante a gente aprender com essas situações, a não cometê-las novamente e a mudar o caminho, mudar a rota, mudar com Jesus. Bom, meus irmãos, é com muito carinho que a gente deixa hoje essa mensagem aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, essa mensagem de Jesus, essa mensagem da história de Ló para todos nós. Não nos tornemos petrificados como a mulher de Ló. Não nos tornemos estátuas de sal, como aconteceu com ela, de olhar para trás e ficar lá no passado. O que a gente fez, a gente deixa. Agora olhamos para frente, mudemos, vamos ter responsabilidade de colher as consequências que tivermos e boa disposição para nos transformar e fazer diferente a partir de hoje. Porque Deus concede chance para todos os seus filhos mudarem, para todos os seus filhos seguirem uma nova rota. Deus concede chance de mudança para todos, mas precisamos ter boa vontade para agarrar essas chances e deixar o passado no passado. Bom, meus irmãos, eu convido a todos para a gente encerrar o nosso evangelho de hoje, encerrar com o coração preenchido de ensinamento para todos nós. Vou convidar para que a gente encerre com Jesus nessa quarta-feira, nos lembrando que esta é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus e que assim seja.